estamos aqui no nosso programa, Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Nossa convidada de hoje é uma convidada especial, a professora Manuela Maciel, que vive em Portugal, Lisboa. Tudo bom, Manuela? Tudo bom. Obrigada, Márcia. Imagina, junto conosco, como sempre, a professora doutora Neide Noffs, que é da Faculdade de Educação. Oi, Neide. Olá, tudo bem, Manuela? Bem-vinda. Obrigada. Manuela é psicóloga clínica, trabalha com psicoterapia e psicodrama e tem um certificado em psicogenealogia desde 1989 e trabalhou com uma pessoa que fundou isso, que é a doutora Anne Ancelan Sutzenberger, uma encantadora senhorinha que eu também tive o prazer de conhecer. Manuela, o que é psicogenealogia? Então, a psicogenealogia, como a palavra diz, a etimologia da palavra, é a influência psicológica da nossa genealogia, ou seja, a influência que têm os nossos antepassados, as gerações anteriores da nossa família, na nossa psique, na nossa identificação psicológica e nos nossos padrões. E como é que isso se articula com o psicodrama transpessoal? Por que falar dessas duas coisas? Eu falo do psicodrama transgeracional. Transgeracional, eu que falei errado, desculpa. Não faz mal, não faz mal. O transgeracional tem a ver com a influência através das gerações. É diferente do intergeneracional. O chamado inter quer dizer que quando nós sabemos, estamos conscientes daquilo que aprendemos com os antepassados. O trans é algo mais inconsciente, é algo que atravessa as gerações, mas que muitas vezes nós não temos consciência. Você tem dado formação em psicodrama transgeracional em vários países da América e da Europa, e eu sei que quando a gente trabalha com psicodrama é sempre bastante vivencial. O que você tem percebido que pode trazer para nós a respeito da transgeracionalidade? Então, para já, o perceber que em diferentes países os traumas coletivos também são diferentes, não é? Se formos, por exemplo, para o Brasil, vemos que a história, que desde a questão dos indígenas, dos negros, da colonização portuguesa e toda a mistura de culturas, tem temas transgeracionais que são diferentes, por exemplo, de Portugal, não é? Portanto, é importante conhecermos a história, os acontecimentos históricos, especialmente os acontecimentos traumáticos de cada país, porque isso afeta o inconsciente coletivo e o inconsciente familiar. Mas é muito, também há traumas que são comuns, não é? Que têm a ver com a injustiça, com a exclusão, sobretudo estas duas categorias, a injustiça e a exclusão. É o que torna os acontecimentos mais traumáticos. Né? Você diria que... Dá licença. Fala, Neide. Esse trabalho que você faz, está ficando bastante interessante da gente escutar, ele é um trabalho que você faz em consultório, é um trabalho que você faz dentro de uma política pública. Qual é essa questão desse trabalho, em que espaços? Públicos, privados, como? Bom, pode ser aplicado em todos os contextos, não é? Eu, neste momento, dedico-me bastante ao ensino da psicogenealogia. Nós temos uma escola internacional em que foi criada pela fundadora da nossa escola, Anne Ancelan Sutzenberger, foi quem fundou este termo da psicogenealogia, uma grande psicodramatista também. E, portanto, os nossos alunos trabalham tanto na privada como na prática. No meu caso, na clínica, eu utilizo mais na privada, em terapia quer individual, quer de grupo. Pode-se utilizar nos dois contextos. E
Você estava falando das diferenças entre intergeracionalidade e transgeracionalidade. Mas são duas coisas que podem se cruzar quando a gente está trabalhando, né? Que a hora que eu trabalho questões intergeracionais, a transgeracionalidade pode nos auxiliar a trabalhar com crises e questões intergeracionais. Estou errada? Vamos lá ver. A diferença entre intergeracional e transgeracional é que o inter é consciente nos indivíduos e o trans muitas vezes tem a ver com esta investigação dos padrões que repetimos inconscientemente, que podem estar quer na nossa genética, hoje em dia as descobertas científicas da epigenética, não é? Já mostram que os acontecimentos de vida dos nossos antepassados alteram o DNA, ou seja, os nossos acontecimentos de vida alteram o DNA, o que, por outro lado, também é uma boa notícia, porque os acontecimentos positivos e as terapias também podem alterar de forma positiva o DNA, mas quer dizer, o transgeracional é o trabalho de pesquisa, por exemplo, através de uma árvore genealógica, que nós chamamos o genossociograma, das lealdades inconscientes, do que é que vamos repetindo por uma questão de traumas que ainda não foram compreendidos e que estão a tentar ser resolvidos pelas gerações seguintes. Traumas, sim. Diga, Eu vou te Márcia. fazer duas perguntas simultâneas. Aqui no Brasil se fala muito em constelação familiar, né? Okay. Eu brinco muito que quem trabalha com psicodrama faz tempo que faz constelação familiar quando trabalha com átomo familiar. Mas aqui agora tem muita gente falando disso e tem um jeito ali de trabalhar. Então, eu queria, primeiro, que você fizesse se há alguma associação entre uma coisa e a outra, e se você puder dar alguns exemplos de trabalhos que você faz com a psicogenealogia e o psicodrama transgeracional. Ok. Antes de mais, dizer que a filosofia do Moreno, do psicodrama transgeracional, é muito diferente, é diferente da filosofia do Hellinger, o criador das constelações familiares. Então, mais importante, às vezes, do que as técnicas, é a própria forma de ver o ser humano e de entender os fenómenos transgeracionais, pode ser algo diferente. Mas a grande diferença em termos metodológicos é que no psicodrama nós damos o poder, digamos, ao protagonista, ou seja, é o protagonista que, em última análise, vai entrar na cena e vai fazer as decisões finais, por um lado. Por outro lado, há a troca de papel, que é algo que não acontece nas constelações, ou seja, o protagonista, o nosso paciente, neste caso o cliente, como queiramos chamar, vai trocar de lugar com os seus antepassados e às vezes até com os seus descendentes, porque hoje em dia também trabalhamos com descendentes, com troca de papel com descendentes. Não sei se haveria muito mais a dizer sobre isto, a diferença. Vai lá. É um trabalho bastante interessante e bastante diferenciado, eu diria, né, Márcia? Muito. Ele é bastante diferenciado, bastante importante. E como que você, nesse trabalho, identifica, se é que é possível, quanto tempo, a questão da mudança da pessoa em entrar em contato com seus próprios problemas, inclusive intergeracional, e essa questão do conflito. Como você lida, como você vê? Sim, o que ajuda as pessoas é que a consciência, neste caso, o tomar consciência dos emaranhamentos e das repetições transgeracionais ao longo das gerações, essa consciência só por si já liberta, já dá uma integração desses mesmos conflitos. Junto a isso, o psicodrama ajuda mesmo a criar outro repertório
comportamental, ajuda a encontrar outras soluções e ajuda também a fechar os traumas, a encontrar saídas diferentes para as soluções traumáticas, não é? Em que nós o paciente pode entrar no lugar, como falamos em psicodrama, no papel do seu antepassado e vivenciar uma saída diferente para o trauma que aconteceu, não é? Portanto, se houve uma injustiça familiar, uma exclusão, nós podemos vivenciar em palco a inclusão do antepassado que foi excluído, nós podemos também fazer rituais de devolução de sintomas ou de comportamentos que não são saudáveis, que se repetem, às vezes nas mesmas idades, chamado síndrome de aniversário, por causa destas lealdades inconscientes aos antepassados que mais amamos. Tudo isso nos ajuda a resolver os nossos conflitos, não é? Quer intrapsíquicos, quer interpessoais, muitas vezes. Eu tenho uma questão ali com a constelação familiar, porque me parece que sempre tem um foco muito grande na gratidão e no perdão. Né? E aí eu queria ver como é que você pensa isso como importância na mudança do indivíduo, se a gente pode não perdoar e ainda assim caminhar na vida. Eu queria te ouvir. Sim, eu acho que essa é uma questão muito interessante, muito importante, Márcia, porque eu acho que o psicodrama tem como filosofia acompanhar o cliente, o paciente, no lugar onde ele está. Então, não vai haver uma tentativa de dirigir até moralmente para onde o paciente deve ir. Por exemplo, se uma pessoa foi abusada sexualmente, vamos imaginar, como acontece na realidade, por um familiar seu, seja um antepassado, não é de repente que vai conseguir sentir-se realmente grato ou poder honrar esse antepassado. De forma que eu acho que é importante respeitar o estado emocional em que o paciente se encontra e acompanhá-lo, e não impor uma moral de como é que deve ser a ordem familiar. Esse é outro aspecto em que Moreno e Hellinger diferem, não é? A gratidão e o honrar os antepassados seria o ideal no mundo perfeito, mas isso nem sempre é possível. Nem sempre é recomendável, por vezes as pessoas... Também acho. Não é? Também acho isso. Aqui no Brasil, Manuela, a gente acho que tem uma perspectiva de formação profissional, a história de vida. Né? A história de vida hoje é muito usada como uma referência de qualificação profissional. Né? Eu também sou psicodramatista, acredito muito que precisamos dessa história, mas como você vê na formação de um profissional, vamos chamar do professor, que é aquilo que ele introduzir estas informações e estas ações. Você vê possível, Manuela? Eu não sei se percebi a sua questão, minha querida. Se é possível introduzir a biografia na formação do profissional que vai lidar na educação, que vai ser o professor, vai ser, enfim, ter uma função de educador. Ele não precisa ter essa estrutura pessoal a partir da sua história de vida. Então, a gente fala muito na importância da história de vida, e na história de vida a gente entra um pouco nessa questão de antecedentes, etc., mas ainda no Brasil se fala, mas não se faz. Você está fazendo isso, está propondo isso. Você acha possível a gente trazer isso como uma alternativa na melhoria da formação do profissional da educação? Sim, eu acho fundamental que todo o agente de mudança, seja professor, seja profissional de saúde, seja terapeuta, naturalmente,
tenha feito o trabalho em si mesmo, não é? E sabemos que nós não começamos só em nós próprios, nós de facto começamos, até em termos de genética, nas gerações anteriores, não é? Portanto, essa consciência para um professor é fundamental, porque quer o professor, quer o psicoterapeuta, quer outros agentes de mudança, têm como principal instrumento eles próprios. Nós próprios somos o nosso principal instrumento. Então, temos que nos autoconhecer. Temos que conhecer, é importantíssimo conhecermos a nossa história de vida para termos esta fonte interna que, mais do que ensinar a fazer, é ensinar a ser, é estarmos com esse tipo de presença em que já temos consciência de quem somos e penso que isso é muito importante para um professor ou qualquer agente de educação. As pessoas, quem é psicodramatista não tem muito essa coisa assim, qual é a técnica, né? Você acha que os nossos ouvintes talvez fiquem interessados em duas coisas? Eu estou hoje muito chata porque estou fazendo sempre duas perguntas, né? Então, assim, vamos lá. A primeira era como é que você vê a diferença entre o trauma transgeracional que diz respeito a uma família, né? E o trauma transgeracional que diz respeito a um povo. Como é que isso se intercambia ou não? E se existe alguma metodologia, alguma forma especial de acessar cada uma dessas possibilidades? Já que você disse que era inconsciente. Vamos lá. Sim, o trauma transgeracional de uma família estuda-se através, na nossa escola, através do genossociograma, que permite fazer uma árvore genealógica e dentro dessa árvore genealógica ver a sociometria, ou seja, ver a rede de afetos privilegiada dos indivíduos dentro da família, chamado átomo familiar, chamado sociograma familiar. No caso do trauma transgeracional coletivo de uma comunidade ou de um país, nós começamos muito a fazer o sociodrama transgeracional, em que vamos visitar alguns acontecimentos históricos importantes desse grupo e vamos também dar-lhes um final diferente. Ou seja, o psicodrama tem a possibilidade de revisitarmos as situações tal como elas foram e de criarmos uma realidade suplementar que visa curar, visa que as pessoas, com a sua imaginação ativa, experienciem uma saída mais positiva desses mesmos traumas coletivos. E, portanto, o enfoque é diferente e os métodos também são ligeiramente diferentes quando falamos de uma grande comunidade ou de uma família. Eu acho que é legal poder marcar também que uma saída positiva pode ser validar a raiva, o ódio, o não perdão, não é? Claro que sim. Porque, em geral, quando a gente fala positivo, parece que é vamos consertar tudo. Não, de forma alguma. Eu não acredito em emoções positivas ou negativas. As emoções são sempre emoções e não há que dar uma conotação moral ou fazer um julgamento. Portanto, a raiva ou a tristeza são tão legítimas como a alegria e muitas vezes para resolver um luto ou para resolver uma situação de opressão, o que interessa é que as pessoas expressem tristeza, expressem raiva, e isso é que é curativo. Portanto, é procurar a emoção que liberta e não aquela que prende. É a emoção que faltou expressar na altura do trauma. Nós estamos vivendo um momento, né, Manuela, de pandemia no mundo todo. Certo. Você acha que aumentou a procura por esse trabalho, manteve? Como você vê na pandemia essa inserção desse trabalho? Sim, eu acho essa uma questão muito importante. Noto que tem aumentado o interesse até pelos nossos cursos e também na terapia, na psicoterapia
transgeracional de várias pessoas, do público em geral. Porquê? Porque de facto, em alturas de crise, mais até do que em qualquer psicoterapia, me parece, que as pessoas tomam consciência dos seus medos, das suas vulnerabilidades, mas também das suas forças. E, portanto, tomar consciência de quais foram os fatores de resiliência que nós recebemos da nossa família, assim como tomar consciência de quais foram os traumas que os nossos antepassados viveram. Por exemplo, será que houve descidas financeiras? Será que houve mortes precoces? Será que houve envolvimento em outras guerras ou em outras pandemias? Tudo isso é importante para nós percebermos o que é que precisamos de trabalhar em nós neste preciso momento que pode ser potencialmente traumático para todos nós, o que estamos a atravessar, dependendo dessa consciência das nossas forças e das fraquezas que precisamos de trabalhar em nós. Não sei se foi claro. Nesse momento, talvez a gente tenha uma oportunidade única de ter uma ação profilática numa situação traumática. Certo, sem dúvida. Mais do que nós sabemos que as consequências do trauma, dos descendentes de gerações muito traumatizadas, é que há uma tendência para a dissociação, para o afastamento, para o isolamento. E sabemos que a cura vem exatamente do contrário, vem da cooperação, vem da partilha das nossas vulnerabilidades, vem da tomada de consciência do nosso corpo, e o corpo também carrega a nossa história e a história dos nossos antepassados. Então há todo um trabalho de prevenção, concordo consigo, Márcia, que pode ser feito para que as pessoas consigam lidar melhor com a crise, não é, que estamos a viver e que nos afeta a todos nós. Eu queria que você... Então, uma perguntinha, curiosidade, Manuela. Esse trabalho é mais procurado? Existe uma diferença de gênero, mais por homens do que por mulheres, ou é indiferente a questão do gênero na procura desse trabalho? Antes da Manuela responder, eu vou juntar uma outra pergunta para não perder o hábito hoje, e a Manuela poder também aproveitar e dizer quando e onde a gente pode ter acesso a um curso que nos ensine isso que a Manuela está falando hoje. Okay. Vai lá, Manuela. Muito bem. Respondendo à primeira pergunta, em termos de género, observa-se que a psicoterapia, pelo menos aqui em Portugal, mas vejo em vários países do mundo, por onde viajo, é mais procurada por mulheres. No entanto, também nos nossos cursos e nas nossas terapias aparecem, eu diria talvez uns 30%, assim, muito grotescamente, 30% de homens. Respondendo à segunda pergunta sobre como é que podem ter acesso aos nossos workshops e formações mais longas. Coincidentemente, em novembro, vamos iniciar às sextas-feiras à tarde, durante 6 sessões, um mini curso de introdução à psicogenealogia, organizado pela ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicodrama, em São Paulo. E, portanto, podem, por exemplo, ver no meu Facebook, Manuela Maciel, onde eu divulgo, ou talvez a Márcia também possa divulgar, e iremos ter depois, para o ano, um curso longo também no Brasil. E, à parte disso, temos sempre, todos os anos, um curso internacional da Escola da ANAS, lá no Schutzenberger, a nossa mestre. Ótimo, a gente está quase terminando e eu queria aqui te dar um tempo para você falar uma coisa que eu não perguntei, que a Neide não perguntou e que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Ok, então, esta questão de que estamos sempre a tempo de ser mais livres e de nos individuarmos, de escolhermos
quem queremos ser, o que é que queremos deixar para trás e o que é que queremos perpetuar da nossa família, dos nossos antepassados e de facto, perceber quais são as memórias que carregamos no nosso corpo, na nossa psique e, sobretudo, de procurar resolver traumas coletivos que residem em nós mesmos, porque isso será útil para nós, para os nossos descendentes e para a humanidade em geral. E que é que de uma certa forma nos relaciona, né, Manuela? E que faz com que a gente tenha piadas de portugueses, o que os portugueses pensam do Brasil. Esses são exemplos do nosso cotidiano transgeracional, não é verdade? Há uma ligação intercultural, né? Nós estamos aqui nessa questão da interculturalidade, que eu acho que nos aproximou muito, né, Márcia? Vai lá, deixa a Manuela falar que nós vamos terminar. Pois não. Esta ligação luso-brasileira e no Brasil, e a Márcia Batista também fez um estudo importante nesta área das lealdades invisíveis com os avós. Há muito gosto também para a área da psicogenealogia. Penso que podemos fazer coisas em conjunto. Está na hora de darmos as mãos. Obrigada. Olha, querida, muito obrigada. Eu acho que assim, o ganho dessa pandemia é estar podendo trazer para os nossos espectadores, amigos meus que estão fora do Brasil e que finalmente a gente está podendo trazer para todo mundo isso que vocês pensam e a gente poder intercambiar. Muito obrigada, Manuela, do fundo do coração, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou pedir para você depois ficar um pouquinho só, porque nós vamos tirar uma foto para pôr no Face e para fazer a divulgação. Muito obrigada, Neide. Suas despedidas, Neide. Não, eu estou maravilhada, Manuela, pelo seu trabalho, sempre muito psicodrama, sempre muito ativo. Obrigada. E, damos as mãos, eu acho que uma das coisas lindas é damos a mão, damos abraço, independente do espaço. Bem-vinda, Manuela, Obrigada, e que Manuela. esse trabalho pegue marcha cada vez mais em São Paulo. Transgeracional, precisamos dele. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. prazer te conhecer. Por esta oportunidade. Até sempre. Obrigada.